Até hoje. Oi, Otacílio! Opa, doutora, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Deu certo Tudo agora. tranquilo. Agora acho que vai dar certo, hein? A minha conta não estava entrando, gente, desculpa aí. E Não, é, tentei várias vezes aqui entrar e aí consegui agora com a doutora aí. Né? O pessoal está entrando. Para baixa quem não só me um conhece, pouquinho, baixa um pouquinho tua câmera. baixar um pouquinho. É, Deixa eu ver aqui. enquadrar Tá, aí a deixa eu ver. gente. Deixa eu ajeitar Pronto, aqui. tá ótimo. Tá ótimo, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Agora acho que ficou melhor. Ficou de cima para baixo, mas tá bom. Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Otacílio Lins, eu estou com a doutora delegada Vilaneira Aguiar, que é a delegada que coordena a delegacia da GPCA aqui de Jaboatão. E aí está na nossa live hoje. A live ficou. Na realidade, eu estou na dela agora, né? Porque eu não consegui entrar e entrei na dela, mas está tudo certo. Né? A gente vai debater Hoje a live será diferente, a gente vai trabalhar perguntas e respostas. Aproveitar que a delegada ela cuida da criança e adolescente, vai ter muita informação. Ô, doutora, dê uma boa noite aí, pessoal. Hoje já dei aqui uma boa noite, muita gente aqui entrando, graças a Deus. Que bom, gente. É, Gente então vamos conhecida. lá. Oi, vamos. Você quer começar como? Vamos começar logo Não, fique à detonando. vontade, você que Então é tá bom. o... Então tá bom. O pessoal já me conhece, né? Então tá tudo certo. Lembrar aqui, ó, no aviãozinho aqui embaixo, clicar lá embaixo para convidar o pessoal a entrar. Demorou um pouquinho para entrar, mas a gente vai tratar bem direitinho aí essa questão, né? O pessoal já fez várias perguntas, né? E aí eu vou explorar a doutora, que ela já falou comigo antes de entrar na live, que ela trabalhou muito hoje, no caso de repercussão, nós vamos tocar nesse caso de forma alguma, né? Mas aí vamos começar logo com algumas perguntas que faz necessário para aproveitar a doutora. Doutora, o pessoal tem muita questão de família envolvendo a criança, né? E aí o pessoal quer saber, porque às vezes a mulher vive de violência doméstica e ela vem para a delegacia e fica a questão da criança, pensão, essas coisas. Eu vou fazer algumas perguntas aqui pertinentes, depois a gente vai tocando o barco. O Sim. pai que não paga a pensão, eu posso proibir ele pegar o filho e não deixar ele ver a criança? Essa é a pergunta aqui de Tessia. Vamos começar logo para a gente dar logo informação pessoal que está querendo. A senhora Certo. entendeu aí? Entendi. Aí tem que ver se o fato dele não pagar trata-se de um crime de abandono material, né? Se ele tem Perfeito. condições, sabe que ele trabalha, sabe que ele tem uma renda e não paga, né? Não dá o sustento do seu filho, pode ser sim o crime de. Você está ouvindo direito? Eu estou escutando, está perfeito. Tá, pronto. Pode ser sim o crime de abandono material do filho. Então, assim, tem que se averiguar tudo isso. Agora, se ele não está dando a pensão porque está desempregado, né, que não tem condições, ele tem que ir na justiça, mostrar, né, que se o juiz arbitrou um valor de prisão, né, ou um valor de pensão, então quer dizer, ali foi analisado pela justiça que ele tem condições de pagar aquilo. Foi essa a pergunta, mais ou menos, tua? Foi. Ela só quer saber se ela pode proibir ele ver a criança se não está pagando a pensão. Não, mas isso não proíbe, não. Mas se há algum outro motivo para não ver, tem que ser através do juiz, tá certo? A polícia em si não entra nessa questão, né? Para nós, não, a gente não entra nessa questão de ver ou não filho. Isso aí é lá na justiça, o direito de família, né? Mas não vê só se for prejudicial à criança. Né? Eu acredito que nem o juiz vai proibir isso, enfim. Né? Mas aí a mãe fala que ele não está dando sustento e tudo. No caso, pode até sair prisão para ele, né? Dependendo do É, porque, caso, né? porque vai ter o abandono efetivo, intelectual, material, pode acarretar área cível, né? Nesse Pode, ponto mas aí. exato, mas na delegacia, se ele tem condições e não está dando sustento, mesmo Isso. sem pensão arbitrada, pode Aí ser pode buscar o crime. abandono material. É, É. exato. Uma pergunta que
eu tenho uma pessoa que tem uma medida protetiva e o pai foi pegar a criança, não foi ele diretamente, foi através do avô, né, que ele estava proibido de frequentar lá. E aí a pergunta de Tassiano é o seguinte: ele não quer devolver a criança agora, né, e ela não, se ela for lá buscar, ela poderia quebrar a medida protetiva. Qual o conselho que a senhora dá aí para ela? Olha, se existe a medida protetiva, mas como é que a criança foi parar com o pai? Se tem medida protetiva, foi só com Não, relação à mãe? a medida protetiva é relacionada à mãe. Só que, como há exceção e pode pegar os menores, o avô foi buscar a criança e não quer mais devolver, Não porque quer está mais... morando com o pai. Isso, o problema está por aí, né? É assim, se a questão da guarda, né, não está clara, porque assim, teoricamente o pai e a mãe têm direito, né? São os guardiões, digamos assim, familiares da criança. Isso causa muita confusão, porque tanto o pai quanto a mãe têm o poder familiar, né, sobre os filhos. E vai muita gente na delegacia dizer, olha, o pai, somos separados, o pai levou e não quer me devolver. Isso, gente, é questão de justiça, de defensoria pública, de advogado, porque para nós, assim, na delegacia, ambos têm o direito, né? O poder familiar com a criança. Cabe a essa mulher, perante o juiz, alegar isso, o juiz da vara de família alegar isso. Olha, eu sou mãe, ele pegou para visitar, ele não estava proibido, né? No caso aí, de visitar. Esse termo é bem recorrente, a gente percebe, porque muitas vezes a medida protetiva impede o pai visitar, mas ela abre uma exceção em relação aos filhos, e aí, muitas vezes, o pai, por raiva, ele pega, leva a criança e não quer devolver. Como não tem uma ordem judicial na área de família determinando dia e data ainda, e só porque teve o afastamento do lar ou alguma medida protetiva de afastamento do pai, e ele quer se vingar, ele fica com a criança. Mas aí, nesse ponto, como a doutora falou, gente, não faz necessário ir na delegacia, porque é questão civil por enquanto, né? Ele não quebrou a medida protetiva, então vai ter que buscar, infelizmente, a defensoria e a vara da família, que demora um pouquinho para resolver, mas resolve. O importante é vocês perceberem, embora vocês, mulheres, eu estou falando que a maior parte da gente é mulher, doutora, que acompanha a nossa live, perceber que, embora ele esteja com o pai, lá ele não está sofrendo maus tratos, porque é uma pessoa competente para estar com a criança, né? E vai ser questão judicial. Muitas vezes a mulher fica aperreada que está com o pai, mas, em regra, o pai, o agressor para a mulher, ele não é agressor para o filho. É outro tom que a gente vai poder tratar o que afeta a criança, a questão da violência doméstica. É outro ponto, tá? Mas nesse ponto aí de levar, tem que ter a paciência mesmo, procurar a vara da família para poder resolver esse ponto aí. Agora sim, se há uma decisão judicial, né, do pai não se aproximar nem da criança e ele pegar na escola, levar alguma coisa assim, isso sim é crime de... É porque eu tô com caso de repercussão, eu não sei se todo mundo sabe. Aí eu passei o dia fazendo depoimentos na delegacia e tá assim, o dia todo chegando aqui mensagem, telefone. Aí entrou aqui uma ligação, mas vamos lá, vamos ver se a gente vai firme aqui, porque polícia 24 horas, né, Otacílio? É verdade, é verdade. Não, eu tenho uma pergunta de Luana aqui, que é bem parecida na questão de criança, de pensão. Desculpa, Otacílio, desculpa. Eu ia falando assim, se há uma decisão do pai não pegar, não se aproximar, né, por algum motivo, é crime de desobediência, né? Que tem uma ordem judicial que ele está descumprindo. Isso, tá voltando aí fogo aqui, tá gente, chegando aí. de WhatsApp. Eu não entendo aqui, eu tenho que desligar aqui. É bom a senhora colocar modo offline. Bota modo avião lá da senhora. Modo avião, que aí tira aí, talvez não chegue as ligações. Se eu mexer agora vai dar problema, viu? Sim. Então deixa assim, eu acho que não vai chegar a ligação não. Vamos continuar. Vamos lá.
É a mesma questão da Dona Luana, o pai que não paga pensão e não pega os filhos. Eu vou responder que a doutora já disse aí, foi a questão do abandono afetivo, né? Que aí, nesse caso, é área civil, o abandono afetivo, a gente tem decisão do STJ, tá, gente? Que diz que o abandono afetivo também não é crime, o abandono afetivo. Ela está falando que o pai não pega a criança, não dá atenção. Né? Então, não dá atenção, a gente vai buscar lá a decisão do STJ, embora não está na lei, mas a falta desse acompanhamento afetivo, já existe decisão do STJ dizendo que o pai que não faz esse acompanhamento da criança, dá carinho, de dar essa assistência moral, psicológica para a criança, nesse caso, ele já tem decisão do STJ que condenou o pai a pagar uma pensão até de R$ 200 mil, aí, uma indenização por danos morais. Mas não é questão criminal. Eu respondi a senhora para adiantar, porque a pergunta foi praticamente a anterior, né? Tem a pergunta de Edna aqui, eu acho que eu vou responder, doutora, porque é relativo justamente à mulher. E ela, posso mandar meu ex para a cadeia sem que ele saiba que fui eu? Ela está perguntando uma denúncia anônima, né? Então, veja só, se a senhora é a vítima, infelizmente, ele não tem como manter o anonimato se a senhora é a vítima. Se a senhora fosse a pessoa que vai denunciar uma agressão, aí a gente poderia manter. Então, nesse caso aí, dona Edna, infelizmente não tem realmente como manter o anonimato, porque tem que ter a vítima e o agressor. Ou quando é um crime que não precisa de vítima, que a vítima é o Estado, é outra história. Tá? Mas nesse caso aí, de violência doméstica, que a senhora quer botar o seu ex na cadeia, mas infelizmente não dá. Tá? Tem que ter as provas, né? Para sair a prisão, a prova com a vítima. O Tacílio é um expert em violência contra a mulher, né? A gente trabalha aqui já, né? Da delegacia da mulher, sabe tudo. Ah, nada, quem dera. Doutora, vamos lá. Pessoal, daqui a pouco vai entrar diretamente na questão das mulheres aí, tá? O pai que não. A dona Sandra também está perguntando: o pai não pega a criança, o que fazer? Né? Essa questão de não pegar a criança, se há um abandono material de não realmente dar a pensão, ou só não pegar, como eu falei, nós vamos buscar duas áreas: da área civil, porque há uma questão de abandono intelectual, não, abandono material, que aí, se ele não estiver dando a pensão, aí realmente, né, para que possa obrigar, ou ainda a questão civil. Dê mais uma palestrazinha sobre esse ponto aí, doutora, de novo, porque o pessoal parece que está perguntando a mesma coisa aqui e não entendeu direito. Eu acho que eles estão com muitas questões de justiça, na verdade, né? Abandono afetivo, questão de direito cível, né? Cível mesmo, né? Porque o pessoal, quando eu falei que era delegada da criança, que ia vir, rapaz... porque aí está fugindo um pouco da delegacia, né? De crime em si. Isso, é verdade. Deixa eu perguntar aqui, tem outra pergunta aqui. Ana, meu ex não tem condições de pagar a pensão e é sustentado pelo pai dele. Vamos lá, então, você quer começar e depois eu concluo? Vamos fazer esse bate-bola aí? O que fazer, né? É questão cível também. Sim, que o pai não tem condição de pagar a pensão e já é sustentado pelo pai dele, ou seja, o filho dela deve ser o neto do cara que sustenta o pai já, Agora, né? assim, nada impede que essa mãe recorra à justiça para pedir a pensão. E cabe a ele ir lá e justificar que não tem condição, né? É isso. A mulher entra com pedido de pensão, com a certidão de nascimento, pode entrar pela Defensoria Pública, ele que se vire para provar, né? Provar que eu vou mais além um pouquinho, né? Porque quando ela diz que o avô, que já sustenta o pai do menino dela, né? O avô do menino dela, que sustenta o pai da criança, ela pode pedir subsidiariamente, pensando que não tiver condições nenhuma, né? Já que ela pode pedir na justiça também a pensão ao avô, já que o avô tem condições. Então a gente podia já buscar assim, se ela e provou não tem nada, e o avô tem tudo, o avô também, como é família, tem a obrigação de alimentos, podia pedir subsidiariamente também nesse ponto aí. Mas a gente está entrando só na área civil, né? Exato. Agora aqui, ó, tem um comentário aqui, se você olhar, não sei se você visualiza. Aqui depois. Eu estou vendo aqui. O meu ex
levou minha filha de 11 anos. Ela conseguiu contato comigo e me pediu para voltar para minha casa. E o pai dela descobriu e falou para ela que se ela viesse, iria bater em nós duas. Gente, ó, isso já nessa história que o pai não quer devolver, né? Que é questão de guarda, mas ameaçou bater. Né? Disse que ia bater, ameaça é crime. Você já pode ir, né, para a delegacia relatar esse crime de ameaça e na delegacia você já é orientada. Aí em Jaboatão tem o Maristela Juste, né, Otacílio? Isso, tem. Que dá essa orientação toda, né, para a mãe também. Então aqui Diretamente. Oi, diretamente na delegacia. Diretamente na delegacia também a gente já resolve, né? A ameaça a gente já faz. Ameaça já faz lá tudo, você já é encaminhada, viu? Não existe isso. Como é que o pai vai ameaçar bater se a mãe for querer a guarda da filha? Isso não existe, não. Vá na delegacia, faça um boletim de ocorrência, peça medida protetiva. Viu? Tem, as perguntas estão tudo na área civil praticamente aqui, mas daqui a pouco a gente chega nas áreas da gente mesmo, viu? Devia falar advogado, viu, da área civil, porque é verdade. Eu acho, porque eu acho, vamos lá. O pai é aposentado e tem outro emprego. A pensão, sua pensão, será cobrada sobre os dois empregos? Eu vou responder isso aqui, que a área civil, a doutora aí já está. Veja só, a pensão vai ser cobrada sobre os rendimentos dele. Se comprovar que ele tem outro emprego e ele é aposentado, a pensão vai ser sobre os vencimentos dele. E aí, o problema é comprovar esse outro emprego. Se comprovou, é tranquilo quanto a isso aí. Deixa eu ver se eu busco aqui. Gente, tudo isso aí, pensão, não é na delegacia, né? Senão o pessoal vai... Não, pensão não é delegacia, é tudo área civil, tá? Demanda civil, pensão é vara de família. Vara de família. Pública, né? Isso, com certeza. O advogado. Eu tenho aqui Maria do Carmo Vaz. Eu emprestei o meu cartão de crédito ao meu ex e me deixou uma dívida grande. Ó, nós vamos de novo para a área civil. Né? Então, a senhora quer falar? Eu falo e a gente vai trocando ideia. Não, fica à vontade. Se quiser, eu respondo. Vai falando. Então, vamos lá. Na área civil eu vou lá. Então, vou meter aqui na delegacia da mulher, né? Chega. Veja só, essa questão de dívida de cartão de crédito. Se existe um relacionamento duradouro e aí ele usava o cartão, se misturava as rendas, dificilmente vai se comprovar que ele paga essa dívida do cartão. Agora, digamos o seguinte, você tem um relacionamento curto e aí o cara se aproveitou, comprou um carro no seu cartão, ou comprou um bem de determinado valor e separou e ficou com o bem, não. Você vai comprovar que esse carro foi comprado no seu cartão, tudo judicialmente, para poder pegar esse carro ou até vender e para poder reaver seu dinheiro e pagar a dívida do cartão. É bem assim na área civil também. Né? O problema é verificar que a gente tem muitas mulheres que foram vítimas de golpe. Os Dom Juan da vida, muitas vezes aparecem, né? E aí promete isso e aquilo, de repente a gente vê que é só um 171, e eles se utilizam dessa fragilidade, às vezes, das mulheres por redes sociais e conseguem até bens, tomar casa, tomar carro, pega emprestado, some. Isso aí é bem comum também, já está aparecendo. Mas o importante é o seguinte, se é um relacionamento duradouro, não há crime, tá? Agora, se ele se utilizou de meios ardiosos para poder fazer um jeito de subtrair bem da senhora, ou da vítima, no caso, e deixar a dívida com a senhora, realmente dá para procurar a delegacia pelo 171, tá? Seria um golpe que ele aplicou aí. Tá? Teve um caso, né, quando a gente estava trabalhando, que o cara levou o celular dela, lembra? O aparelho do celular. Não, teve o caso do carro também, né? Do carro. Também. Olha, aqui, o pessoal aqui está perguntando se a mulher pode desistir, né, da lesão corporal. Olha, a questão de lesão corporal, né, já houve época em que a mulher poderia desistir, renunciar ao direito de representar. Mas como isso acontecia muito por medo das mulheres, né, do homem se vingar por ela ter denunciado e tal,
Atualmente não pode. Mesmo o vizinho pode denunciar, fazer uma denúncia que ele está batendo. Se chegar na delegacia, a mulher não pode desistir, viu? É incondicionada. Tá certo? Independe da mulher querer ou não. Tá certo? É verdade. Essa questão de lesão corporal. Existe crimes, que eu já, nas outras lives eu já falei, mas é bom sempre repetir, existe crime que a ação é condicionada, a representação é incondicionada. E aí basta a delegacia tomar conhecimento, ela vai poder fazer o procedimento sem precisar da representação da ofendida, no caso da vítima. Né? Agora, a questão da desistência, ela só vai poder acontecer na seara da justiça. O juiz lá, na audiência, ele pode simplesmente depois dizer, não quero não aqui. Tá? Ela desiste lá na audiência, lá na vara da mulher lá. Agora, na delegacia, uma vez representada, ela não pode mais retirar a denúncia, né? E a medida protetiva já seguiu, aí ela tem que resolver lá com a justiça. Porque é bem corriqueiro, as mulheres vêm para a delegacia e faz a denúncia, e depois, que volta à delegacia, se arrependeu, existe a pressão tanto do agressor, muitas vezes o agressor vai lá com a vítima para poder pressionar ela a tirar a representação. Ainda bem, né? Eu até agradeço, porque fez esse favor para a gente, doutora, não tem que estar fazendo um serviço e desfazendo. Uma vez representou, e aí vai seguir para a justiça. E os agressores e os familiares do agressor tentam lá coagir a vítima para que ela vá retirar na delegacia. Então, fica muito mais difícil quando vai para a justiça para retirar lá, porque aí ele vai ter que ir com o advogado, e o advogado não vai querer pleitear algo nesse sentido através de coação, né? Porque ele pode responder também. Né? E tem umas perguntas interessantes aqui, ó. Tem muita. Eu estou anotando aqui também, está sendo anotado. Mas vamos lá, vamos para a senhora agora. Bora lá, que ela fez a medida protetiva, né? E ele invadiu a casa, agrediu. Gente, ó, houve uma mudança na lei, né? Se descumprir medida protetiva, não tem esse negócio de pedir ao juiz para sair prisão, não. Se descumprir medida protetiva e pegar ele é preso em flagrante, viu? Isso aí é motivo para prisão em flagrante. Como a senhora falou aí na... né? Como a senhora falou da invasão de domicílio aí, eu lembrei que a ação é incondicionada, né? Mesmo eu disse na outra live que é o crime do ex. O ex deixa a mulher e depois invade a casa. E muitas vezes pensa que não é incondicionada. É incondicionada. Basta ele invadir a casa dela, violação do domicílio, já dá uma prisão. Imagine se tem uma medida protetiva, né, que também não cabe nem fiança na delegacia. O cara vai para a audiência de custódia. Então, o descumprimento da medida protetiva, se ele for pego na hora pela polícia, levar para a delegacia, ele vai ser atuado em flagrante. Não vai caber fiança na delegacia, só no juiz. Né? E se não pegar na hora e a polícia maconha a mulher for na delegacia, pode o juiz, após o inquérito policial de descumprimento de medida protetiva, pode o juiz passar por um regime mais gravoso, ou botar uma tornozeleira eletrônica até decretar uma prisão preventiva para ele. Né? Então, é importante dizer o seguinte, a medida protetiva, muita gente acha que não vai dar em nada. Não é que não vai dar em nada, é porque a sequência é lógica. Ninguém imagina que a mulher chega na delegacia, ele está me ameaçando, o juiz vai mandar ele para o quartel, não. Ele vai progredindo, né, para poder ver se ele vai para o presídio ou não, se é necessário ou não. Porque a última instância do juiz lá, em tese, é botar o cara para o presídio. Né? Se você tem uma medida protetiva, né, contra seu ex-marido, seu ex-companheiro, ex-namorado, e ele for visto perto da sua casa, ligue 190 que a polícia vai fazer o flagrante. Pode ligar, descumprimento de medida protetiva, viu? É preso em flagrante. Né? Bom. E muitas mulheres não sabem, né? Tem uma pergunta aqui. Após receber, agora começou de mulher agora, hein? Após receber a medida protetiva, existe algum órgão que acompanha a vítima? A pergunta é essa, se existe algum órgão que acompanha. Se existe algum órgão, a mulher recebeu a medida protetiva, existe algum órgão que acompanha a vítima? A pergunta aqui de Kátia, tá? A senhora quer começar ou quer que eu comece? Fica à vontade. Vai lá que você é delegacia. Vamos lá. Veja só, como é que funciona a medida protetiva? A pessoa vai na delegacia, né, pedir uma medida protetiva, e aí, com 48 horas no máximo, a lei determina 48 horas, tem que remeter para o judiciário tem mais 48 horas,
E o oficial de justiça, em tese, por simetria, né, já por decisões, não está na lei por decisões judiciais, deveria ter 48 horas. Então, em 6 dias a mulher está com a medida protetiva. O que acontece depois? Aqui em Jaboatão, especificamente, existe o Maristela Juste, que aí o juiz notifica o Maristela Juste que existe a patrulha Maria da Penha, né, que vai fazer esse acompanhamento à vítima, perguntando se está havendo descumprimento ou não. Ela não vai sempre, claro, mesmo porque há uma falha, eu acredito, nessa questão do guarda municipal que vai lá desarmado, e aí muitas vezes o cara está lá e eles não podem fazer nada, não podem entrar, não pode nada, porque pode ser que o cara esteja armado lá, o agressor. Né? Mas aí, aqui em Jaboatão, nós temos o Maristela Juste, que faz esse papel de acompanhamento, e até a vítima se procurar a gente, né? Se procurou ou denunciou por 190, a gente faz esse acompanhamento no sentido de prender. A gente só vai, a gente, no caso, mas é o 190 APM, vai para prender o agressor se ele vier a descumprir. O acompanhamento é basicamente isso, né? Que vai poder tentar dar uma assistência à mulher se está havendo ou não descumprimento de medida protetiva. Mas é feito pela prefeitura, não é feito pelo Estado, não. Tá? Gente, olha, aqui tem uma pergunta. Se a mulher pede a medida protetiva e ela vai atrás do homem. Imagina aí, né? Pois é, isso acontece, viu, gente? Né, Otacílio? Com certeza. Essa pergunta é importante porque muitas vezes a mulher vai lá e, na realidade, a mulher quebra a medida protetiva. O que acarreta isso? Quando o homem vai até atrás da mulher, quebra a medida protetiva, ele vai ser preso, tá? A mulher vai ser presa se ela for atrás do homem, não. O que pode acarretar é o juiz revogar a medida protetiva. Ele vai dizer, isso, o homem vai lá, mostra que ela mesma está... Ela está quebrando a medida protetiva e a medida protetiva é para afastar o homem. Se ela está procurando ele, o juiz vai dizer, é desnecessário essa medida protetiva. E aí ele vai revogar. Quando a mulher quebra a medida protetiva, quando a mulher é vítima e vai atrás do homem, o juiz tende a revogar a medida protetiva, né? Vamos lá, tem pergunta aqui, viu? Ibrahim está falando oficial, acho que ele é oficial de justiça, né? Ibrahim, o oficial Ibrahim é meu amigo, Ibrahim. Pronto, tem 24 horas para cumprir a medida, né? Intimar, porque quando a mulher vai na delegacia, é importante falar que muita mulher não sabe, que solicita a medida protetiva, né? A delegacia tem 48 horas, né, para mandar para o juiz. E aqui o oficial de justiça, ó, quando tem 24 horas. Lembrando. Não, veja só. Deixa eu atrapalhar, Ibrahim. Ibrahim, veja só. Na lei não traz a questão do tempo que o oficial de justiça, a lei não traz. Qual é o prazo do oficial de justiça? O que, por simetria, a jurisprudência diz que é 48 horas também. Por simetria. Só os tribunais estão dizendo isso. Mas não existe na lei que o oficial de justiça tem 24 horas para poder entregar a medida protetiva, não. Só existe prazo para a delegacia e para o juiz decidir se vai dar a medida protetiva ou não. E essa questão de 24 horas, 48 horas, eu não sei como é o tribunal aqui, se ele já deixou alguma portaria nesse sentido. Mas os tribunais têm falado o seguinte, por simetria, como a delegacia tem 48 horas e o juiz tem 48 horas, o oficial de justiça também tem 48 horas. Mas, se tiver uma portaria do TJ daqui, eu até agradeço, aplaudo, porque realmente é um caso melhor, né? Porque se ele está dizendo que é 24 horas, melhor ainda. Tá, Ibrahim? Perfeito. Boa informação para mim, meu amigo daí. Lembrando, né, que na Lei Maria da Penha, cidades que não tem vara, né, da mulher, o próprio delegado pode determinar, viu? Tem na Lei Maria da Penha. Isso, esse ponto é importante que a senhora falou, porque é o único prazo que a gente tem de 24 horas na Lei Maria da Penha. É o seguinte, porque é o seguinte, existe uma lei que essa lei, que eu não sei porquê, não diz que o delegado podia dar essa medida protetiva de imediato. Por quê? Se o delegado pode prender, mas não pode dar a medida protetiva. Porque o que acontece? Imagine Jaboatão, em Pernambuco praticamente tudo tem comarca e tem juiz. Então, praticamente, essa lei foi sem eficácia aqui para a gente. Porque o que é que diz? Vamos lá para o Amazonas, uma cidade lá no Amazonas, e aí não tem juiz naquela cidade. Aí o delegado, o próprio policial, pode decretar a medida protetiva, isso foi do ano passado, essa lei, ela pode decretar a medida protetiva, e em 48 horas, é o único prazo de 48 horas que ele foi acrescentado na Maria da Penha, pode, em 48 horas, essa pessoa que decretou vai comunicar ao juiz. Gente, por que não disse? Imagina o seguinte, ó, se a delegada
decretasse a medida protetiva, qualquer delegado pudesse decretar a medida protetiva, e depois, em 48 horas, a comunicação não seria bem mais eficaz? Porque pode em algum canto e não pode em outro. É aquela questão da bancada do judiciário que fez uma briga por delegados, não poder, não sei o quê, querer poder, mas esquece que a efetividade do negócio ficou falho. Ficou falho, né? A efetividade do negócio ficou falho. Porque para que uma lei que daqui a pouco, quando toda cidade do Brasil tiver juiz, não vai valer de nada. É uma lei que realmente teve a oportunidade excelente de mudar isso aí, do próprio delegado decretar a medida protetiva, nós evitaríamos aí no mínimo 3. Imagine, eu estou sonhando aqui, doutora, vamos lá. A mulher chegava lá na delegacia, dizia, eu acabei de ser agredida. A delegada decretava o afastamento do lar com medida protetiva, mandava os autos para o juiz e a delegacia mesmo ia lá cumprir, né? Já saía para cumprir o afastamento do lar. Vê que perfeição. Ou seja, a mulher vai para a delegacia, que acabou de sofrer agressão, e vai ter que voltar a esperar no mínimo 5 dias, como o Ibrahim falou aí, que é um dia só aqui no TJ de Pernambuco. Então, no mínimo vai esperar 5 dias para poder chegar um oficial de justiça lá com afastamento lá. Eu estou falando depois dela ser agredida e não foi preso em flagrante o agressor, né? Então, essas coisas que fica pendente, porque cria uma lei sem eficácia, né? Porque foi criada uma lei... Opa, doutora. Nada, gente, tô perdida aqui, peraí. Eu não tenho muita experiência, não. Eu acho que é a terceira ou quarta live. Olha só, tem umas perguntas muito bacanas aqui, viu? Vamos lá. Aqui a pergunta da senhora aqui. Ela falou o seguinte, que aquela questão de provar que a pessoa foi notificada, né? O homem foi notificado. Ah, meu Deus. Né? Olha, isso é uma guerra. É uma guerra. Por quê? Como provar que a pessoa foi notificada? Inclusive, eu debati o seguinte, ó. Eu não sei de quem é o inteligente, desculpa falar assim, doutora, porque imagine, o juiz decreta a medida protetiva, o oficial de justiça vai lá, Ibrahim, que está acompanhando a gente, que é oficial de justiça, vai lá e entrega à vítima um papel que o agressor não foi notificado. E aí essa medida protetiva não tem validade nenhuma ainda. Aí a pessoa, o agressor, vai na casa dela, que não foi notificada ainda, ou continua lá e ela chama a polícia e ela fala, não, mas eu não fui notificado, então não tem eficácia alguma. O ideal seria, antes de comunicar a vítima, entregar esse comunicação da ordem judicial, entregar ao agressor. Eu só entrego a vítima quando eu entregar o agressor. Para que eu entregar um papel sem documento, sem validade alguma, sem eficácia alguma? Era bom então, que era bom que tivesse uma cópia, né, da notificação do agressor, para ela já ficar, né, com ela. Não, perfeito. É porque eu procurei saber com o promotor da vara de violência doméstica, e ele disse, não, porque às vezes sai para 2 oficiais de justiça distintos. E aí um consegue, o outro não consegue. O ideal seria o seguinte, ó, sai os 2 mandados, né, para notificação, notificava o agressor primeiro, deveria vir assim o juiz, primeiro o oficial deve notificar o agressor, e uma cópia da notificação deve ser entregue também à vítima, porque se ele aparece lá, ele mostra a medida protetiva e a notificação do agressor, então não tinha desculpa, o cara ia ser preso em flagrante. O grande problema dele ser preso em flagrante, mesmo com a medida protetiva, é a falta de notificação, ou a comunicação do órgão dizendo que ele foi notificado, porque a delegacia não tem acesso. É o que acontece, para o pessoal entender. Durante assim, o expediente do fórum, a própria delegacia, né, entra em contato com o fórum, que tem essa medida protetiva, que tem a comprovação que ele foi notificado, e a gente solicita, né, uma certidão, né, Otacílio, de que ele foi notificado. Então, assim, quando a vara tá, o horário tá, né, a gente consegue isso, mas isso acontecendo de madrugada, né? Não, e agora, durante o período da pandemia também. Durante a pandemia, a vara está fechada. Isso aí não tem acesso. Não tem acesso. Tem que mudar, porque tem que ter alguma coisa. A vítima deveria receber um documento eficaz. A vítima recebe um documento sem eficácia alguma, sem comprovação. É um documento, embora seja um documento oficial de um juiz, entregue por um oficial de justiça, porém não tem como. Não tem como cumprir. É difícil. Deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. Por que as vítimas demoram tanto para fazer a primeira denúncia? Por que as vítimas demoram tanto? Rebeca está perguntando. Por que as vítimas demoram tanto para fazer a primeira denúncia?
Olha, Olha, é muito complexa, né, essa questão, isso, depende da motivação de cada uma. Uma grande, o que ocorre muito, né, Otacílio, é, infelizmente, a dependência financeira, né, que a mulher tem perfeito. e que, às vezes, apanha, sofre, porque, né, tem aquela dependência. Mas a mulher tem que entender que, se ela não denunciar logo, essa agressão vai aumentar, né? É uma progressão, é um empurrãozinho aqui, um tapinha ali, mas a gente sabe muito bem como é que acaba tudo isso, né? Vemos Isso. aí os feminicídios, então, assim, não aceite agressão nenhuma, né? A mulher não pode aceitar nenhum tipo de agressão, porque é uma crescente, gente, é uma crescente. E muitas vezes a dependência psicológica, né? Ai, não vou arranjar ninguém, eu vou ser mãe, né? Sem marido, solteira. Gente, quantas mulheres divorciadas, sozinhas, estão batalhando, né? Para viver bem. Nada é pior do que viver mal na sua própria casa, no seu lar, onde era para ter seu descanso, e viver uma guerra, uma infelicidade, muitas vezes apanhando. Gente, não tem nada melhor do que viver em paz. Então, assim, por que demoram, né? Eu também. É, É difícil entender, né? Porque como a mulher aguenta tanta coisa antes de ir, né? Porque é uma progressão, gente. Olha os feminicídios. Você acha que o feminicídio começou como? Com agressão, né? Pode ser uma agressão leve, que vai aumentando, vai ficando mais pesada. Então, cortar o mal pela raiz. Não aceite agressão de forma nenhuma. eu vou falar um pouquinho desse ponto aí, né? Por que acontece essa questão? Muitas vezes a mulher não sabe que ela é vítima de violência doméstica. Ela está acostumada culturalmente a ver o pai tratar a mãe de um jeito, né? E aí é cultural. E aí ela vê isso e acha que a mãe obedece. E ela acha também que deve obedecer a mulher quando cresce com o seu relacionamento. Então, ela demora para entender que a violência psicológica também é violência. Ela acha que só vai vir à delegacia quando sofreu uma violência física. Então, por isso ela demora, porque as mulheres, em regra, ela nem sabe que estão sofrendo violência. Quando elas vêm a perceber, é porque já está realmente num nível absurdo. Com a maior número de informações, claro, né? Com tanta informação agora na mídia, as mulheres estão atentando mais para vir mais cedo. Mas, em regra, as senhoras chegam dizendo que fazia 20 anos, 15 anos que vivia num regime de violência doméstica, um relacionamento abusivo. Então, essa questão da demora, ela está muito relacionada com a cultura do agressor achar que é dono, que acha que não está fazendo nada, e a mulher acha que violência doméstica só é física. Nós temos 5 tipos de violência, e olha que é só exemplificativo. Né? Nós temos violência física, moral, psicológica, sexual, material e Exato, né? patrimonial. Então ela sofre violência por Xingamento é tempo. violência, né? E isso não antigamente vai entrar na injúria, calúnia e difamação. Nós estamos o feminicídio e lesão corporal que vai ser para violência física. O grande problema é que a Lei Maria da Penha trouxe a violência psicológica, só que não trouxe o tipo penal, né? Não trouxe o tipo penal da violência doméstica, da violência psicológica. Aí muita gente acha que, porque a Lei Maria da Penha, ela só traz um tipo penal que foi acrescentado pelo descobrimento de medida protetiva. Né? O único tipo penal que ela trouxe. E ela remete tudo para o Código Penal. Ela faz, se houver... Só que quando a gente vai em violência psicológica, a gente não acha lá no tipo penal para poder buscar no Código Penal. Mas não impede da mulher pedir uma medida protetiva. E aí essa questão de familiar, cultura. Eu tenho muito relato de pessoas evangélicas que tem a questão também da religião. Não estou entrando longe disso, de questionar a religião de ninguém, mas aí tem aquela questão do cultural, que casamento é para sempre, que deve manter o casamento e tal, e aí não deve denunciar. Inclusive, eu recebi uma ligação hoje de pessoas falando isso para mim, que a mãe vive sofrendo, os filhos já denunciando, porém a mãe não quer denunciar. E aí é cultural realmente, porque a mãe acha que deve obediência, né, ao pai, por causa daquela questão do varão, que a igreja às vezes divulgava. E é muito relativo. E tem vergonha de dizer que só violência doméstica, não tem mais essa.
A Mas mulher demora tanto por causa disso. atualmente as igrejas, eu participo também de algumas Não, reuniões, claro. né? De pastoras, pastores, Isso. e isso tem mudado, né? Que a mulher tem que se posicionar para não aceitar esse sofrimento. Gente, Deus quer o quê? Que a pessoa viva bem, né? Eu acho que Deus não quer mulher sofrendo, não, gente. Né? Mulher, nem homem, nem, principalmente mulher. Olha que o Ibrahim está dizendo, ele é oficial de justiça, Ibrahim é meu amigo, oficial de justiça, que no plantão eles têm 24 horas para cumprir. Acho que é alguma 24 determinação horas, foi o que eu falei, foi bom, administrativa foi lá, né? ótimo. E está dizendo É, aqui também, Otacílio, acho que não perde a eficácia ele não tendo recebido. Mas para a prisão em flagrante, lógico, para o policial também se resguardar. Né? Porque você tem que ter certeza, né, Otacílio, que ele foi notificado. Porque como é que eu vou Não, fazer uma prisão em flagrante quando uma das exigências é a notificação do homem e ele não foi notificado? Imagine, aí vai ser o quê? Abuso de autoridade. Então, a gente tem que ter essa prova da notificação dele. Né, Otacílio? e com certeza, porque é o seguinte, como é que eu vou prender uma pessoa se ele não foi notificado? Se ele não recebeu a ordem do juiz dizendo que é para ele se afastar, que ele não pode ligar, não pode isso, não pode aquilo. Então, se o agressor não receber, não foi notificado, e aí eu vou compartilhar aqui, até ele tinha falado comigo dias anteriores no privado, dizendo que muitas vezes a própria vítima não traz o endereço correto, o cara se mudou, e aí é uma dificuldade muito grande da atividade profissional do oficial de justiça. Claro, se ele, o oficial de justiça é igual a gente, ninguém tem bola de cristal para adivinhar onde é que o cara está morando. E aí ele procura, o endereço não bate, é casa sem número, porque as pessoas não botam número em determinadas comunidades. É realmente complicado. Mas o problema é a eficácia, que eu digo, Ibrahim, é que perdeu a validade. Eu estou dizendo que não tem como prender uma agressão, um agressor, que não, por descumprimento, se ele não foi notificado. Não tem como. Porque só vai valer o descumprimento a partir de uma notificação dele. Você não pode prender um homem sem ter a certeza que ele foi notificado, né? E aí, se ele não foi, né? Agora, assim, como eu sou delegacia da criança e adolescente, né? E não é comum ocorrer descumprimento de medida protetiva na delegacia da criança e adolescente, porque geralmente a criança já é afastada, né? Do pai, de algum parente. Então, eu não sei realmente, na pandemia, como é que está ocorrendo para solicitar essa certidão de notificação. Não sei, porque eu não sei se alguém lá manda por e-mail, né? Eu não estou sabendo exatamente. Não, está funcionando pelo plantão. Está funcionando pelo plantão. O problema é que a vítima não sabe se ele foi notificado. Né? Porque a vara, embora o oficial de justiça comunique, mas a vítima não tem acesso. E aí, muitas vezes, deixa de fazer o flagrante delito do agressor, porque, embora ele tenha sido notificado, só que não tem como comprovar, porque a vara está fechada já faz uns 2 meses. E aí o plantão está funcionando, é enviado a associação interprotetiva por fora, o juiz do plantão decreta, o oficial de justiça entrega, porém não tem como a delegacia verificar se está válido ou não, porque a vara responsável de violência doméstica está fechada. E aí eu rezo que... Agora, isso aí pode impedir a prisão em flagrante, mas não impede que a mulher vá na delegacia, relate, olha, eu pedi medida protetiva e ele continua atrás de mim, continua indo na minha casa. Então, você vai na delegacia para informar, e a delegacia pode informar à justiça, né? Que apesar de estar fechado, a gente manda por e-mail. E o juiz, de repente, expediu uma prisão preventiva, né? De urgência. Isso, perfeito. Embora eu digo que perde a eficácia da prisão em flagrante, porque mesmo que ele seja conduzido pela Polícia Militar, com a denúncia que ele está descumprindo a medida protetiva, e não tenha como a delegacia comprovar na hora, vai ser aberto um inquérito por portaria pela delegada, e aí vai ser apurado se ele já tinha sido notificado ou não, e ele vai responder criminalmente pelo descumprimento. Só não vai ser preso em flagrante porque não tem como comprovar. Mas depois tem que comprovar que ele tiver sido notificado. Isso aí é para resguardar o não cometimento de abuso de autoridade, viu? Porque se
Você faz um flagrante, amanhã o cara vai, com certeza, com o advogado, dizer, provar que não foi notificado. É uma prisão arbitrária, porque aqui, Ibrahim está... Eu estou lendo aqui, ele disse que pode prender sem prova, mas não dá, meu amigo. Não Aí dá, a não dá. gente prende, o cara não foi notificado e aí a gente responde por abuso de autoridade, né? Tem isso. Então, assim, eu Pessoal, acho que não é um problema da polícia, é um problema da justiça que tem que mudar isso, né? Como o Otacílio falou, a mulher tem que ser comunicada já com a comprovação que o homem foi notificado. Qual o problema de deixar com a mulher isso, né, Otacílio? seria bem mais eficaz. Eu até falei que o promotor fiscalizar a gente, aí eu falei, foi muito com ele, né? E até outro ponto que a gente... Por que demora tanto? Imagina, nós temos uma vara só, né? E a medida protetiva é encaminhada para o protocolo, para distribuição lá no fórum. Só aí a gente perde um dia. Por que não entrega direto na vara lá da... Não é porque só para carimbar, por que não entrega direto na vara? Ganhava mais um dia. Mas vamos lá, vamos para outra pergunta aqui. Nossa, olha, muita pergunta, Otacílio. Aqui é Essa aqui é boa, essa aqui é boa. live 1, Essa é boa live aqui. 2, live 3. A vítima de violência doméstica, sou vítima de violência doméstica no ano passado, denunciei, a medida protetiva já acabou e eu não renovei. Se o agressor atacar novamente, veja só, ela está dizendo que fez a denúncia, recebeu a medida protetiva e aí acabou a medida protetiva. Eu já vou responder a outra, porque já tem a outra, já diz que é o prazo da medida protetiva. Olha, se acabou a medida protetiva e não houve descumprimento, não há fato novo, não há como pedir uma nova medida protetiva. Se não tem. Acabou o prazo que o juiz determinou. Então, se não tem fato novo, não teve mais nada, o agressor não descumpriu, não tem por que pedir uma nova medida protetiva. Porque também ninguém pode ficar sob medida protetiva, né? E o agressor, na iminência de ser preso, se por acaso esbarrar com a vítima, não pode ser feito dessa forma. O que acontece é o seguinte, em regra, a lei não traz o prazo temporal da medida protetiva. Não traz. O que a lei diz é o seguinte, que é enquanto durar a ameaça ou inquérito policial. Porque a medida protetiva nós temos duas vertentes, né? Ela pode vir de caráter civil, né, natureza civil, se ela for desacompanhada do inquérito policial, e ela pode ter caráter penal se ela for acompanhada do inquérito policial. Se você tem uma medida protetiva, o juiz decreta geralmente aqui em Jaboatão, ele dá um prazo de 6 meses de validade da medida protetiva. Mas ele assegura lá assim, se tiver inquérito policial ou em processo criminal em andamento, ele se prorroga, essa medida protetiva não perde a validade. Ponto. Agora, se foi só pedido de medida protetiva por ameaça e a mulher não representou criminalmente, ela tem natureza civil, então vai ser só 6 meses e acabou, não houve. E, embora a lei, eu vou ressaltar, não traz o prazo que o juiz deve determinar a medida protetiva. Não tem isso aí de 6 meses. O juiz botou porque ele acha que, em alguns estados são diferentes, outro bota 3 meses, outro bota 8 meses. Né? Aqui em Pernambuco, o TJ dá um prazo razoável, 6 meses, a medida protetiva, ressaltando se tiver inquérito policial em andamento ou processo criminal em andamento, até conclua-se esse inquérito policial ou esse processo criminal. Né? Então, já respondi duas vezes. Se der outro motivo, vai e faça nova medida protetiva. Olha, aqui tem uma pergunta. E se ele fica perturbando nas redes sociais? Gente, perturbação pode ser pessoalmente, em rede social, tire foto, né? A gente chama printar. Printe a perturbação. Existem os crimes de perturbação do sossego, pode se encaixar aí nessa perturbação pela rede social. A contravenção, né? Aliás, perturbação do sossego, agressão psicológica, tem a injúria, xingar de nome pejorativo. Na delegacia a gente pede para a pessoa falar os nomes para colocar no depoimento, né? Aqui, eu não sei o horário aqui de, né? É safada, rapariga, esses nomes, né? Que vocês sabem. Pejorativos que é crime também de injúria, gente. Falar na vizinhança que você é traidora, é ladra, aí já fica, né?
difamação ou se especificar calúnia. Gente, falta de respeito é crime, né? Injúria, ele está atingindo a sua honra como pessoa, como mulher, né? Eu digo que a violência doméstica está evoluindo a lei, né? Essa questão de redes sociais, se o cara é um agressor, é um ex, e está realmente difamando, existe o crime da moda, eu já até falei que era o crime da moda, é aquele crime que o cara ameaça de expor fotos íntimas, é o crime da moda da mulher. Então, esse crime é grave, ele vai até 8 anos, de 2 a 8 anos, é gravíssimo. Né? Mas eu digo o seguinte, essa questão de estar ameaçando por redes sociais também é crime do mesmo jeito. Ele pode ser encarado de injúria, calúnia, difamação, como a doutora falou. Mas aí eu vou trazer uma jurisprudência do STJ que diz o seguinte, aquele cara que não é nada de você, nunca teve nada, é uma jurisprudência recente do STJ, diz o seguinte, que não teve nada, porém, ele está lhe perturbando na rede social, lhe perseguindo, mesmo que tenha o vínculo familiar, o afetivo ainda, já se pode pedir uma medida protetiva. Isso é uma decisão recente, né? Eu estou dizendo que está evoluindo. Então, se o cara que não teve nada, você pode pedir uma medida protetiva, imagine o cara que já está enquadrado na Maria da Penha, como ex, como já teve o vínculo afetivo, o vínculo familiar. Né? Então, é bem assim. O Pedro está dizendo que apanhou no primeiro casamento. Não pode apanhar homem também não, viu, gente? Só não entra na Lei Maria da Penha, né? Mas é o crime de lesão corporal, os mesmos crimes do Código Penal. Só não tem, né, algumas questões que garantias da Lei Maria da Penha, né? Olha, eu vou buscar para a senhora aqui, porque essa pergunta é específica aqui, e ela fala sobre a alienação parental. Fala um pouquinho aí para a gente aí, doutora, alienação parental aí. Primeiramente, olha, gente, eu queria já me desculpar, mas eu vou dizer o que aconteceu. Meu carregador, com a correria de hoje, do caso de repercussão, gente, que há muita gente, eu acho que já me perguntaram aqui, eu não posso falar, eu saí correndo para vir para cá. Só que meu carregador eu deixei na delegacia. Se cair, me perdoem, mas a gente pode fazer outra, né? Marca outra. É muita pergunta, Muita pergunta. Pronto, alienação parental não é crime, né, gente? Alienação parental. Mas o homem, isso já é assunto também de justiça civil. De área civil. Não é, gente. É porque a senhora está aqui, a senhora está na live, o pessoal quer explorar a questão da criança. Me achando cara de advogada, né? Então, enfim. Mas não é crime, alienação parental não é assunto, né, para delegacia, mas na justiça, né, no direito de família, lá na justiça vara de família, realmente eu não sei a jurisprudência atual, porque eu não lido com essa matéria, né? De questão do pai ficar falando mal da mãe falando mal do pai, né? Isso aí é questão de direito de família. Realmente eu desconheço a jurisprudência atual com relação a isso, tá certo? Mas não é assunto criminal. Eu vou dar uma pinceladazinha rapidamente. Essa questão de alienação parental, embora seja crime, o que pode acarretar é o cara perder o pátrio poder no futuro, né? Se comprovar que ele está, enquanto mais denegrindo a imagem, ou a mãe denegrindo a imagem do pai, ou o pai denegrindo a imagem da mãe, de forma contundente, a trazer um prejuízo psicológico para a criança, e não querer mais ver a mãe, ou não querer mais ver o pai, ele pode perder o pátrio poder. Mas aí não vamos entrar não, porque não é a área da gente não, tá? A gente está aqui, o pessoal está perguntando aqui, nesse momento de isolamento social, ela está pegando. Isabel está perguntando. Bateria, gente. 10% de bateria. Eita, Isabel, conheço. Conselheira tutelar, psicóloga. Né, a coisa está pegando, Deixa eu dar uma pincelada nessa quarentena. O problema é o seguinte, que o cara está em casa e ele já era agressor e a mulher está convivendo muito mais com os agressores. Ela passa muito mais tempo com o agressor dela. Antes ele era o agressor de final de semana, ou via poucas vezes, e agora ele em casa o tempo todinho. Imagine, um cara que já é agressor
já está com as condições financeiras abaladas, muitas vezes é isso, a questão econômica é abalada, e aí, ao invés do cara beber no bar, ele bebe em casa. Então, esse conjunto da obra, né, desse isolamento social, tem levado ao aumento considerado da violência doméstica e familiar. Claro, não dá certo isso. Um agressor com problema financeiro, convivendo direto, trancado com a vítima e ainda mais usando bebida alcoólica. Não dá certo essa combinação. E aí, a Delegacia da Mulher agora está aberta 24 horas, vem ser falado isso aí de domingo a domingo, mas esse aumento, essa necessidade da delegacia foi em virtude do aumento da violência doméstica mesmo. Né? Então, esse isolamento social realmente veio trazer um aumento considerado. O bicho está pegando, como Isabel falou aqui, está pegando mesmo, tá feio. Tá. Apesar, é incrível que, Otacílio, vamos se despedir para não ficar... Vamos encerrar, né? Fé, é incrível, gente, como existe lei para proteger as mulheres e continua essa violência, né? Qual é o problema para esses homens continuarem com essa violência contra a mulher? O que será em que acontece? Porque lei a gente tem demais. Eu sou a favor, Otacílio, né? E, inclusive, eu soube que o Instituto Maria da Penha, através da professora Regina Célia, começou digamos assim, tipo uma terapia, umas reuniões com homens, né? Para eles respeitarem os direitos das mulheres, aprenderem né? o que se deve, o que não se deve fazer, o que é permitido, o que não é permitido. Então, porque está na hora de trabalhar os homens, você não acha? Existe uma lei que saiu agora 3 de abril de 2020, 3 de abril, que dentro da medida protetiva, o juiz pode determinar que o agressor frequente um centro de educação psicológica. Existe uma lei que saiu agora 3 de abril, bem recente, até fiz um vizinho de 1 minuto, que a lei são duas linhazinhas que o juiz pode. O problema da lei é que ela não determina quem é que vai dar essa assistência psicológica ao homem. A lei diz que o juiz pode determinar, beleza, determinar para quem dá? O município, o Estado, a União. Né? A boa notícia foi assim, para mim, que eu não sabia que o Estado está dando essa assistência, que ela pode ser em grupo ou individual, psicológica, para o agressor, para mudar essa